Para montar esse setup aqui, eu gastei mais do que um carro. 130 mil reais em hardware para resolver um problema que a grande maioria das pessoas nem tem. Sim, é overkill. Não, eu não tô certo da cabeça. Só tenho ciclos de clock mais altos. Bora conhecer? Esse daqui não é um setup gamer. É um setup que eu montei pensado exclusivamente em overclock. Eu vou tentar explicar para vocês as decisões que eu tomei para a montagem desse sistema aqui, explicando o que eu utilizei para conforto, porque sim, algumas decisões são para conforto e outras decisões são para deixar o meu sistema mais gelado. Então, vamos começar talvez pela cadeira, porque queira ou não, é dali que a gente fica pilotando qualquer PC, não é? Se você, no seu dia a dia, ainda usa uma cadeira gamer, eu recomendo fortemente que você troque a sua cadeira para uma cadeira ergonômica, tá? Cadeiras ergonômicas têm apoio para lombar, tem apoio para os pés, né, que você pode sacar aqui e esticar, ela ajusta o assento, ajusta as laterais para você apoiar o braço e principalmente elas vêm com regulagem de altura para que você não fique com dor na lombar, dor nas costas. É muita diferença você utilizar uma cadeira ergonômica do que utilizar uma cadeira comum, tá? Eu, no caso, eu uso essa aqui da Sensetup, é a Perf 5, eu tenho 1,90, me bati bastante para conseguir encontrar uma cadeira que me acomodasse com conforto, e essa daqui foi a escolha. Estou usando ela há 1 ano, não tenho do que reclamar, tá? Mas existem outras marcas muito boas de cadeiras ergonômicas, eu recomendo que vocês procurem e vejam isso, porque a diferença é grande no dia a dia. O próximo elemento, que no meu entender é um elemento de conforto também, que eu acho que você deve pensar para montar o teu setup, é a escolha do monitor, tá? Eu gosto de monitor grande, eu gosto de abrir diversas abas e trabalhar, então eu uso 2 monitores. Esse monitor aqui eu deixo aberto o que eu estou usando de programação ou de linguagem de texto, e esse monitor eu vou usando o que eu estou trabalhando com mais intensidade. A recomendação que eu dou para todo mundo hoje, se você puder, é que você compre um monitor OLED, tá? A diferença do IPS para o OLED é muito grande. Eu não sei se na câmera consegue perceber essa mudança, mas esse daqui é um monitor Super Frame, 27 polegadas, IPS Quadro HD. E esse daqui é um monitor OLED. A diferença de qualidade que você tem na imagem usando um monitor OLED é muito grande. E aí, convenhamos, né? Você fica o dia inteiro olhando para a tela do computador, poxa vida, bem o que você fica o dia inteiro olhando, você não vai investir para te dar uma qualidade visual melhor? Eu não entendo muito, né? Quem não olha para isso, prefere investir mais dinheiro no computador primeiro do que no monitor. Eu acho que você deveria fazer o contrário, começa primeiro pelo monitor, depois você faz o resto dos upgrades no computador. Afinal de contas, a qualidade visual do que você vai ter é muito melhor. Os próximos itens de conforto, né, do que você vai utilizar no dia a dia, são os teclados e o mouse. Eu gosto muito de teclado mecânico, e os 2 teclados que eu uso, eu opto por usar o Switch Red, tá? Eu acho ele mais confortável e não fica aquele barulho chato. São teclados que são gostosos de digitar. Esse daqui é um Red Dragon, tá? Low profile, e esse daqui é um Corsair K95 Platinum. Teclados muito bons, que me atendem perfeitamente e principalmente são duráveis, tá? O Red Dragon mais baratinho e o Corsair um pouco mais caro, mas é um teclado muito bom. Mouse, eu gosto muito desse Dark Core aqui, da Corsair. Ele é um mouse pesado, tá? Mas é um mouse que eu gosto, ele tem apoio para as mãos. A mão fica bastante confortável, né? Ele tem uma pegada mais palma, então eu prefiro. E eu tenho aquele Shark Attack X11 também, que é um mouse mais antigo, mas ele funciona ainda muito bem e pelo preço que ele é um mouse muito bom. Recomendo demais. Em termos de conforto ainda, a iluminação que você tem em cima da tua mesa é algo que faz bastante diferença, tá? Eu uso essa luminária aqui que vem junto com esse dispositivo. Então aqui você aperta, você liga ou desliga. Aqui eu tenho luz amarela e se você gira isso daqui, ela converte em luz branca. Então isso, dependendo do momento do dia, vai facilitar, né? A luz amarela à noite é melhor. E aqui você regula a intensidade da luz, tá? É um conforto simples, mas é algo que ajuda bastante no dia a dia, porque principalmente ele está à mão. E aí, no meu dia a dia,
como várias vezes eu fico reiniciando o computador, mudando configuração de BIOS, tentando tunar a memória, tentando colocar um clock mais alto no CPU, e o computador não para de reiniciar, eu tenho um suporte que é de um notebook aqui também, que é onde eu deixo aberto e ele fica com as minhas anotações, tá? Ele fica ligado o tempo inteiro, eu vou anotando o que eu preciso aqui, de acordo com os benches que eu estou passando, enquanto essa tela aqui, para benchmark, esse computador fica reiniciando o tempo inteiro. Para me dar esse suporte aqui, eu escolhi um Galaxy Book 4 Ultra, tá? Esse aqui é o modelo que vem com i9 e com uma RTX 4070, ou seja, é um notebook muito bom, que me atende perfeitamente. A tela é uma tela touch, tá? OLED também, então ótima qualidade. É um notebook fininho e de metal, por isso ele esquenta muito, e eu uso essa base, essa GT 600, como base de resfriamento. Mesmo ligado aqui só com 600 rotações, ela já deixa o notebook mais geladinho e ele fica tranquilo para o uso do dia a dia. Esse notebook aqui, como eu gosto de muita tela, eu expliquei para vocês, às vezes eu preciso de mais tela com ele. Aí o que eu faço? Eu uso esse tablet aqui, esse é um Samsung S10 Plus. Eu abro ele do lado, eu posso tirar, destacar o teclado aqui também, né? E ele funciona como segunda tela do notebook, ou eu carrego as informações para cá de forma imediata e já saio com isso daqui na mão pelo resto da casa para continuar a utilização, é algo bem tranquilo. Inclusive, esse ecossistema aqui da Samsung é um sistema que eu já estou utilizando faz mais de tempo. O meu celular é da Samsung, o relógio, o fone de ouvido, o Ring, né? Eu acabei escolhendo por usar o ecossistema porque ele traz mais praticidade na troca de informações. Eu gosto de jogar às vezes também, né? Porque eu também sou filho de Deus, e aí eu gosto muito de jogo mais de historinha. O monitor ele é bastante grande, então ele comporta muito bem essa dinâmica para você ficar imerso no jogo. O que eu faço é jogar a cadeira um pouco mais para trás aqui, e aí eu fico vidrado ali. Se eu fosse jogar FPS, aí eu ligaria um modo de FPS, esses monitores modernos todos têm essa tecnologia, aí fica uma tela pequenininha aqui, mas essa não é muito a minha praia, tá? Eu gosto mais de jogo de historinha porque eu não sou bom em jogo online. E aí, para jogar, quais são os controles que eu uso, né? Esse daqui é o queridinho da galera, né? Dispensa apresentações, 8-bit do. É um controlezinho muito bom e com um custo-benefício muito bacana, né? É um ótimo controle, mas ultimamente eu tenho utilizado mais esse GameSir G7 Pro aqui. Esse controle ele é muito gostoso na mão, a responsabilidade dele é muito alta, ele é um pouco mais difícil de achar aqui no Brasil, mas é um baita de um controle, tá? Eu recomendo. Uma outra peça que tem aqui no meu setup, que é uma peça de conectividade, tá? É esse hub aqui da Dell. Esse é um 25 TB4, então ele tem porta Thunderbolt, e aqui eu consigo, quando eu preciso, conectar junto o notebook com o PC, só usando esse hub aqui. Esse hub é excelente, eu sei que ele é um pouco mais caro, mas em termos de qualidade do que ele entrega, do que você consegue suportar aqui, ele é muito melhor. Eu gosto também bastante de um sistema de som mais robusto e com mais qualidade, tá? Então eu montei dois itens separados para o meu sistema de som. Eu tenho separado das caixas de som e separado do fone de ouvido, dependendo do que eu estou fazendo, ou se eu não quero incomodar o resto da casa, eu uso um ou outro. Para as caixas de som, eu uso esse DAC aqui, que é um DAC da Cubilux, que ele converte para entrada óptica, tá? Então, as minhas caixas de som vêm aqui através de entrada óptica, e elas, como eu não tenho mais espaço para deixar em cima do setup, eu deixo aqui embaixo da mesa, né, junto com a bagunça dos fios e resto de garrafa. Então eu uso essas caixas aqui da Tomate, ela é o modelo RM 2046, tem 110 watts de potência real. São caixas muito fortes, mais baratas que a Edifier, mas em termos de qualidade, elas se equiparam, só que tem uma potência um pouquinho mais alta pelo preço, tá? Então o custo-benefício delas eu enxergo como um pouco melhor. Para o fone de ouvido, eu uso esse Sennheiser HD 280 Pro.
Esse aqui é um fone muito bom, tá? Ele é um pouco mais caro, mas a qualidade do que ele entrega é muito alta. Só que esse tipo de fone, para ele poder entregar tudo que ele tem, ele precisa de um DAC e de um ampli também. Então, o DAC e o ampli que eu uso para esse fone é esse Foze aqui, o K5 Pro Mini, tá? Ele é um custo-benefício muito bom e ele entrega muito para que o teu fone consiga usar tudo que ele tem de potência. Vale bastante a pena, é uma peça bem funcional e com bastante qualidade. E fica à mão aqui também se eu precisar mexer, né? Ainda falando sobre telas, essa daqui é a minha tela de acompanhamento do sistema, tá? Então ela fica o tempo inteiro ligada. Esse daqui é o AIDA rodando, então eu tenho informação rápida do que eu preciso da CPU, da GPU, e ali informa FPS também, além de outras informações. E para rodar benchmark, né? Para rodar benchmark, todas essas telas auxiliares aqui ficam desligadas e fica somente o monitor principal mesmo. A ideia, quando eu estou rodando qualquer coisa de benchmark, é que eu tenha o menor número de coisas acontecendo e conectadas no PC para que o PC ele tenha o uso todo dele voltado para o benchmark específico que eu estiver passando. Inclusive, quando eu estava explicando o setup aqui, vocês viram que embora os mouses eles tenham a opção de Wi-Fi ou de Bluetooth, e os teclados também, eu utilizo só com o cabo. Por quê? Porque quando eu estou rodando benchmark, até o Bluetooth, o Wi-Fi, eu desligo do computador. Aqui nesse canto tem uma Bambolab A1, né, com o suporte dela, o MS1 também, que alimenta os 4 tipos de filamentos para a impressora. E essa impressora aí tem uma história bem legal, porque quem me conhece sabe, né, são diversos grupos de WhatsApp, tem o pessoal do YouTube também que pergunta, que vem tirar dúvida, e as pessoas me mandam mensagem, ultimamente, o dia inteiro. A maioria delas eu demoro para responder, eu peço desculpas porque durante o dia eu estou no meu trabalho, né, e não dá para ficar respondendo as pessoas enquanto eu estou lá na minha ocupação principal, mas eu tento responder a todo mundo. E sempre são problemas, né, e você ajuda uma pessoa aqui, ajuda outra lá, e como o canal está crescendo, são várias pessoas pedindo ajuda ao mesmo tempo. Isso tem sido um pouco difícil. Mas eu ajudo com prazer todo mundo, eu respondo todo mundo, não tenho problemas com isso. E hoje em dia a gente está num ponto em que a grande maioria das pessoas você ajuda e nem o muito obrigado elas dão. Você tira dúvida e nem o muito obrigado você ganha. Essa impressora aqui, eu estava tirando algumas dúvidas de um cara chamado Alexandre Rocha, e comecei a ajudar ele, eu não sei porque na conversa, ele mostrou uma impressora 3D que a esposa dele usava, e eu falei, cara, minhas filhas são loucas para ter um negócio desse também e tal. E cara, no dia seguinte ele falou, ó, Vitor, passe na loja lá, comprei uma impressora, te dei de presente. Então fica meu agradecimento aí pro Alexandre, foi um presente muito legal, e isso faz até a gente renovar a esperança, né, de que tem pessoas boas. Eu não estou falando que ninguém tem que me dar presente, por favor, não entendam dessa forma assim, é só porque, queira ou não, às vezes é legal você ter uma retribuição por algo que você faz de graça para ajudar as pessoas. Inclusive, eu estou aprendendo a imprimir e a pintar ainda, sou novato na área, esse é o primeiro bonequinho que eu faço aqui para me acompanhar nessa jornada diária. E antes de eu começar a explicar para vocês sobre o sistema de resfriamento e o resto do computador, eu vou mostrar, eu faço questão de mostrar esse guia aqui que eu escrevi, tá? Então, esse guia aqui, ele tem uma missão, que é transformar uma pessoa que não sabe mexer em nada no computador em um overclocker, pelo menos intermediário, tá? Então, ele é um guia feito para iniciantes, mas ele tem muita informação. Nesse guia aqui, eu escrevi quase 160 páginas do conhecimento que eu tenho e que pode ajudar não, porque as pessoas já testaram e os retornos que eu estou tendo são muito bons, tá? Ajudar as pessoas a entender de verdade o computador delas e a elas mesmas aprenderem a tunar o computador delas, tá? Então, é um guia muito completo. Eu tenho aqui explicando detalhadamente como funciona a memória, como funcionam os times de memória, explicando como funcionam dentro da BIOS para placas diferentes. Então, assim, é um guia muito completo, tá? Que ele vai deixar você, com certeza absoluta, um cara que vai entender bastante de overclock e, principalmente, entendendo o que você está fazendo, tá? Modéstia à parte, o guia ficou excelente, eu recebi
ótimos comentários. Eu recomendo bastante que vocês adquiram esse guia aqui, tá? Isso aqui é conhecimento que vocês estão ganhando. Eu vou deixar o link do guia na descrição do vídeo ali. Então, quem puder, para me ajudar, mesmo porque o ganho que tiver com esse guia aqui, a ideia é comprar mais hardware para continuar fazendo mais vídeo gratuito para vocês aqui no YouTube. Meu sistema de resfriamento é composto daquela parede ali de radiadores e de fãs. Aí eu tenho dois ar-condicionado que jogam ar gelado bem em cima das fãs ali, e tenho aquele chiller que fica ali embaixo da mesa, tá? É isso que eu uso para esfriar o líquido do meu sistema. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos que quanto menor tiver a temperatura do líquido do water cooler, mais gelado o meu sistema vai ficar. Ficando mais gelado, mais o meu processador, a minha placa de vídeo, as minhas memórias vão conseguir entregar em termos de resultado, porque eu consigo colocar mais tensão nelas. Então todo overclocker ele tem uma briga direta com os sistemas de resfriamento. E aí você faz escolhas. Você pode ir para usar gelo seco ou nitrogênio líquido, que eu não tenho condição nenhuma de fazer isso aqui em casa, até eu tenho o sonho de fazer isso um dia, mas nesse instante não. E você pode usar outros sistemas de resfriamento, que são sistemas de resfriamento que a gente fala acima do 0 graus, não são sub-zero. Para isso eu uso o water cooler com radiadores. Isso daqui consegue me entregar no máximo um ΔT de 0 do meu ambiente, e eu tenho o chiller também, onde eu consigo temperaturas de líquido em termos de 6 ou 7 graus mais ou menos. Esse chiller que eu tenho aqui é um chiller que ele tem 150 watts de dissipação de calor, então ele não consegue segurar o meu sistema, porque o meu CPU ele gera 300 watts. A minha GPU é uma GPU que gera 1000 watts, eu já aí para frente vou explicar para vocês como o sistema está montado. Então, ele não é suficiente para me segurar por baixas temperaturas por muito tempo, mas alguma coisa rapidinha dá para a gente pensar em rodar sim. Vamos ver, porque são dois sistemas diferentes que eu uso aqui, tá? O que fica montado normalmente é o sistema do water cooler. E aí, eu tenho esses engates rápidos, a gente chama isso aqui de QDC, em que você só solta aqui, você conecta com os outros QDCs que eu tenho no sistema, eu desconecto do sistema de water cooler e aqui daí eu passo a utilizar com o chiller, tá? Isso aqui é bem prático para o teu dia a dia, para você poder também fazer trocas em que você julga necessárias de sistema, né? Às vezes eu preciso de mais um radiador para cá, de outro radiador refrigerando outra coisa. O QDC, até para fazer limpeza do sistema, ajuda e ajuda bastante. Esse aqui é o meu sistema, tá? Percebam que eu tenho dois loops. O loop azul é o loop da CPU e o loop vermelho é o loop da GPU. O sistema azul resfria o CPU e as memórias RAM e o sistema vermelho resfria a placa de vídeo. Quando eu deixo o meu sistema ligado para um uso normal, o meu sistema ele funciona praticamente com o que você tem aí na tua casa também, com utilização normal. Então agora, para resfriar a GPU, eu estou com dois radiadores de 360 a 60 mm de espessura. Esse e esse daqui são os radiadores que estão resfriando a GPU nesse instante. E isso daqui, para jogar, para qualquer uso normal do computador, é mais do que suficiente. E para a CPU, no uso diário, fica só esse radiador de 480 a 60 mm de espessura também, tá? As fãs que eu uso para uso diário são as Fantech T30. Essas fãs aqui, elas têm 107 de CFM e quase 7 de pressão estática. Então são fãs muito boas, vocês podem ouvir que muito silenciosas também. Então elas estão jogando aqui, elas são mais que suficientes para segurar o dia a dia do meu CPU e da GPU também. Para você em casa, que tem um computador montado um pouco mais usando o gabinete, ou não precisa de todo esse absurdo que eu tenho aqui, porque as pessoas não precisam disso, é bom deixar muito claro. Então, dois radiadores para a GPU e um bom radiador para a CPU são mais do que suficientes, tá? Mas aí, eu sei que você não está vendo esse vídeo aqui para eu falar de uso normal. Você está nesse vídeo aqui no meu canal para falar de um uso mais extremo, mais focado em overclock. E é isso daí que eu vou tentar explicar para vocês. Esse sistema aqui, ele está em permanente alteração, tá? O overclocker, ele testa muito.
Então ele testa uma configuração, ele testa outra configuração, isso não só na BIOS e no Windows, mas isso também nas suas configurações de refrigeração. Então, troca de ventoinha, troca de radiador, são coisas que você mexe todo instante. No meu sistema de refrigeração, a única coisa que eu não mexo é com o fluido, tá? O fluido, eu já falei para vocês, eu uso o fluido do Zwin, é o que melhor funciona para o sistema, ele não estraga o meu sistema, é a melhor refrigeração que eu tenho, eu já fiz vídeo sobre isso, assista porque vale a pena. Como que é montado aqui o meu sistema, né? Vou tentar explicar para vocês. Aqui é o resfriamento da CPU e o resfriamento das memórias RAM também, tá? Então, como que eu montei nisso? Esse loop aqui, ele passa por vários radiadores. Então eu vou começar pela saída. Aqui está saindo o líquido quente, tá? Depois de resfriar a CPU e resfriar a memória RAM também. Primeiro a CPU, depois a memória RAM. Esse líquido aqui, ele vem para essas duas bombas DDC que eu tenho aqui. Eu não sei se dá para ver aqui, deixa eu tentar virar a luz para ficar um pouco mais claro. Eu acho que assim melhorou um pouco para vocês. Então aqui eu tenho duas bombas DDC de 18 watts que recebem essa primeira carga aqui de fluido. Dessas duas bombas DDCs, elas saem ali por baixo, percebam que eu não tenho bolha no sistema, né, não tenho nada, e vem aqui para essa bomba D5 Next. Da D5 Next, ele joga aqui para a Corsair XD6. São 4 bombas que elas funcionam fechadas, eu não tenho sistema de vazão. Por que elas funcionam fechadas? Porque fechada eu consigo aumentar a vazão do meu sistema para ter uma vazão muito próxima a 5 litros por minuto, tá? Quanto mais vazão eu tenho, maior o flow que eu tenho aqui, mais eu vou ter em termos de capacidade de dissipação de watts nos radiadores. A gente tem uma escala que a gente vai crescendo, eu já fiz um vídeo que eu falo sobre isso, assistam e maratonem os vídeos do meu canal que você vai entender o porquê que eu quero um flow tão alto assim. Saindo aqui da última bomba, que é a Corsair XD6, ele vem para esse primeiro radiador aqui, e aí você vai me perguntar, mas esse radiador aqui, ele não deveria estar lá atrás, recebendo o ar frio de todos? Deveria sim, mas eu não consegui encontrar uma forma de colocar ele aqui para cima ou de colocar mais para o lado, eu não tenho esse espaço, então foi o lugar que eu encontrei para colocar. Aqui ficam somente 2 radiadores, e passam primeiro por eles, porque eles são os meus radiadores mais quentes. Depois ele vem para esse radiador aqui, aí ele sai e vai para esse radiador aqui, ele vem aqui para baixo, e ele entra nesse radiador aqui de baixo, e por último esse radiador aqui que é meu radiador mais gelado. Por que que esse radiador aqui é o radiador mais gelado? Porque eu tenho 3 tipos de fãs aqui, tá? Essas aqui são as Fantech T30, eu já falei para vocês. Essa daqui são as Noctua 3000, 14 mm, Noctua industrial. E esses aqui são os Arctic 8K. Então aqui eu tenho 8000 RPM, 206 de CFM e 37 de pressão estática. Essas fãs aqui são um absurdo, só que elas são ligadas somente para benchmark mesmo, porque o barulho delas é ensurdecedor. Eu vou mostrar isso para vocês no final do dia, o sistema funcionando a todo vapor, para vocês terem uma ideia de como isso aqui fica. No loop da GPU é a mesma coisa. Ele resfria a GPU aqui nesse bloco, ele sai do resfriamento, ele passa por esse primeiro radiador aqui, que é o radiador mais quente, depois ele vem para esse radiador aqui, que é o segundo radiador mais quente. Desculpa, ele vai primeiro para as bombas, né? Primeiro ele vem ali para a bomba para VPP 655 da AlphaCool, e depois ele vem aqui para a Corsair XD6. E aí na sequência ele vai para esse outro radiador, e depois somente que ele passa por esses radiadores aqui de trás. E esses radiadores aqui de trás, com exceção desse aqui que é de 360 mm, são radiadores de 420 mm, tá? Aqui é 420, 420, 420, 60, 60 e 45 mm de espessura para eu ter uma refrigeração bem decente. Aqui embaixo, esse é 480, 60 mm de espessura também, e esse é 360, 60 mm de espessura. Aqui na frente eu tenho um 360, 60 mm de espessura, e outro 420 mm, 45 mm de espessura, tá? Então os radiadores aqui,
eles são AlphaCool, são Thermaltake, são Bitsky e Barrel, tá? Eles me atendem perfeitamente nesse ponto aqui. Como eu tenho muitas fãs, eu preciso, obviamente, de muitas controladoras. Então, eu uso essa controladora da Noctua, aquela outra controladora da Noctua, mais 2 controladoras da Aigo e mais 2 hubs USB para dar conta de tudo isso. E as Arctic 8K, que são fãs mais fortes e não rodam numa controladora normal, eu uso esse Lambtron aqui. E o que é o Lambtron, né? O Lambtron é essa ferramenta aqui que recebe uma quantidade de energia mais alta, porque essas fãs precisam de mais alimentação, e por elas aqui eu controlo manualmente, tá? Fã por fã, o quanto que eu quero de rotação em cada fã, e o quanto de voltagem que eu estou usando. Então é uma ferramenta robusta, e essas fãs de servidor que tem uma wattagem maior, elas precisam de uma ferramenta como essa. Depois, na hora que eu ligar as ventoinhas, vocês vão entender bem como isso daqui funciona. E a configuração do computador, né? Tem vários tipos de overclocker. Tem um overclocker que ele faz overclock em diversos hardwares diferentes. E tem os overclockers que ficam mais focados somente em hardware de ponta mesmo. Esse é o meu caso, tá? Eu gosto mais de ficar focado porque ali eu acho que é um pouco mais competitivo. Tem vários benchmarks que você vai olhar lá no HWBot, que é onde a gente compete, que você vai ver que CPUs pouco usuais não tem tantas pessoas assim competindo. Ao passo de que se você for olhar o 9800, o 9950X3D, você vai ver que é uma cacetada de gente competindo. Eu gosto mais, isso é uma escolha pessoal, de competir nesse nicho, então é por isso que eu montei isso daqui. A minha configuração desse PC agora é uma placa-mãe Apex X870E, é a melhor placa por enquanto para overclock, tá? Tem a MSI no PHY-X, mas eu não consegui pôr as mãos nela, nem ver ela aqui no Brasil ainda. Inclusive, a maioria dessas peças que a gente traz aqui são peças que não tem no Brasil à venda, né? As melhores peças a gente tem que trazer de fora. E aí você fala, pô, mas como é que eu trago peça de fora, né? Eu vou deixar depois também na descrição o link dos grupos de watercooler. Nos grupos de watercooler tem um cara chamado Splash. É o cara que você vai contatar e que vai falar assim, bicho, eu quero que você traga a peça tal dos Estados Unidos, que você traga a peça tal para mim porque eu olhei, ou eu não estou encontrando tal peça, traga para mim. Ele faz um precinho bem camarada, tá? Vale muito a pena usar os serviços dele para trazer as coisas mais baratas aqui para o Brasil. E aí voltando, né? Então a placa-mãe eu já falei para vocês. Aí a GPU é uma RTX 5090 ROG Astral. Eu bloqueei, esse bloco aqui é um bloco da AlphaCool, tá? É um bloco muito bom para usar nessa GPU. E essa GPU eu troquei a BIOS dela, né? Aqui eu tenho 1000 watts, então não são só os 600 da GPU, são 1000. Eu rodo ela, quando eu estou rodando o benchmark, ela não chega a atingir os 1000, mas ela fica próxima de 800 e pouco, quase 900. O controle desse cabo aqui é o tempo inteiro, tá? Medindo a temperatura dele e vendo se ele está segurando. Então é algo bem fora do comum. Em termos de processador, nesse instante eu estou usando o 9950X3D2. É o último processador que saiu da AMD, tem o 3D V-Cache nos 2 CCDs, eu estou usando ele, tenho gostado bastante, tem uma responsividade legal, mas não é a última, não tem um salto geracional tão grande assim. Vamos ver agora os Zen 6. As memórias são G-Skill CL26 6000 de clock, tá? 1.45 volts. Essas memórias eu abri e eu tirei a capinha delas de dissipação, que é muito ruim, e elas também estão com refrigeração a água para aguentar, porque a gente roda elas com muita tensão e num clock muito alto. Então, se não tiver um sistema de resfriamento adequado, tanto para o CPU, quanto para memória RAM, quanto para GPU, você não vai conseguir entregar resultados competitivos como a gente consegue entregar lá no time no Brazilian Top Team. Acreditem se quiser, né? A gente ter brasileiros pegando entre as 10 melhores colocações, as 20 melhores colocações de hardwares de ponta, não é algo tão simples assim,
e a gente tem conseguido isso. Inclusive com alguns primeiros lugares e alguns recordes mundiais, né? Alguns deles eu já mostrei aqui para vocês no canal. Para alimentar todo esse sistema aqui, eu preciso de duas fontes, tá? Então eu tenho uma fonte da MCI de 1.300 watts, que fica aqui embaixo. Eu não vou desmontar aqui, mesmo porque não tem necessidade disso, né? É só mostrar uma fonte e fios. E ela é ligada em série por um rig de mineração a essa outra fonte aqui da Corsair de 1.000 watts. Então eu tenho 2.300 watts à disposição desse sistema aqui. E eu preciso disso, porque se a gente para somar o CPU fazendo 300 watts, a placa de vídeo fazendo 1.000 watts, as memórias jogando mais uns 30 watts, e tudo que eu tenho aqui, que só de bombas, são 6 bombas e mais 22 ventoinhas, eu necessariamente tenho que ter uma alimentação mais robusta, ou o meu sistema ele não aguenta ligado. E aí, como tem essa quantidade de energia maluca passando por aqui, eu uso 2 tomadas, tá? E tive que ajustar a fiação elétrica dessas tomadas também para aguentar tudo isso de energia que a gente faz. É algo que as pessoas não pensam muito, mas que o overclocker, que usa um sistema mais robusto de resfriamento como esse daqui, não tem como escapar. Mas e aí? Vamos ligar essa parafernália toda aqui para vocês verem como isso daqui fica funcionando? Então, o sistema já está ligado. Eu não sei se o abafador de ruído ele vai estar tirando o barulho das ventoinhas, mas nesse instante eu estou só com as Fantecs e com as Noctuas ligadas. Já é um barulho bem considerável. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ficam essas temperaturas, tá? O sistema está ligado aqui há mais ou menos 10 minutos e eu estou com o quarto todo fechado. Qualquer quarto ele tem gradientes de temperatura, né? Perto do computador ali eu vou ter temperaturas mais altas, um pouco mais para cá eu tenho temperaturas mais baixas, e aqui, ali onde ficam os ar-condicionados, que eu não liguei, só para mostrar para vocês como o sistema funciona, são as minhas temperaturas mais frias. Eu já medi as temperaturas do quarto inteiro, tá? E obviamente ali atrás das fãs ficam a mais fria. Perto do computador, a gente está com uma temperatura ali de 26 graus, tá? Isso nesse instante. Aí a temperatura ambiente do quarto mesmo está em 24,7 graus. Quando eu vou lá para o termômetro do ambiente, do pedaço mais frio, ele está em 23,5 graus. E esses termômetros aqui, eles estão calibrados. O que eu tenho rodando agora? Eu tenho rodando somente as Noctua 3000, né? E as Fantech T30. Todas elas em 100% rodando. Ainda não liguei as Arctic 8K. Vamos dar uma olhada como é que está a temperatura do líquido? Então, temperatura do líquido, nesse instante aqui, está em 23,8 graus. Mas o meu sistema está em idle, tá? Eu não estou rodando nada. Então, temperatura da GPU em 26 graus, CPU em 31 graus. A temperatura do líquido da CPU está em 24,6 graus. Então dá essa diferença por causa da quantidade de radiadores, quantidade de líquido e CFM e posição dos radiadores também. Tudo isso influencia na temperatura que você vai ter para mais ou para menos. Então eu já tenho um gradiente de temperatura aqui de só 0,4, 0,5 graus, isso para o sistema em idle, tá? Isso é muita eficiência e dificilmente você vai conseguir reproduzir isso na sua casa, principalmente usando um gabinete. Agora, vamos ligar também as Arctic 8K para a gente dar uma olhada como isso funciona. Para ligar as Arctic 8K, então eu preciso do Lambtron, e aí eu começo a ligar uma por uma delas, tá? Então, essa daqui vai ser a primeira. Está em 100%, aí eu passo para a segunda, então agora a terceira, podem ver que a voltagem ali vai subindo também, até que elas chegam ali em 100%, tá? E eu tenho que fazer isso separadamente para cada uma delas. Então,
colocando a 6 Arctic 8K aqui em 100%. Eu desliguei o abafador de ruído para que vocês tenham uma ideia do barulho que isso daqui fica com o sistema rodando a 100%. Não sei se o microfone vai captar bem isso daqui ou não, eu vou até tentar fazer uma filmagem sem o microfone para ver se o celular capta um pouquinho melhor. Mas é um ruído bastante alto, inclusive a minha voz agora está bem elevada porque é bastante barulho. Agora tenho ventoinhas rodando aqui a 8.000 RPM, a 3.000 RPM, e isso gera muito barulho. E também a corrente de ar do que está passando aqui é absurdamente alta. Então é um ar muito forte que é jogado para cá, ele resfria a placa-mãe junto, ele resfria o backplate da GPU também. É uma corrente muito forte de ar, é muito CFM em ação, e eu vou deixar rodando um pouquinho aqui e já vou mostrar para vocês como ficou as temperaturas do líquido. Eu já deixei uns minutinhos rodando aqui, tá? Então tá todas as ventoinhas agora trabalhando no máximo. E aí, como é muito vento que está passando, um pouco dos gradientes de temperatura do quarto aqui mudam, tá? Então nesse instante aqui, perto do computador, eu tenho que a minha temperatura foi para 25,4 graus. Porque aqui esfriou um pouco, né? Eu tenho mais vento passando e resfriando um pouquinho melhor o computador. A minha temperatura ambiente, como o quarto está fechado agora, então o sistema ele não tem muito espaço para rodar, aqueceu um pouco o ar desse lado aqui. Então esse lado aqui, o termômetro está marcando 24,3. O sistema 100% rodando com todas as ventoinhas em 100%. E qual é a temperatura do líquido que eu tenho nesse instante? A temperatura do líquido está setada em 24 graus e aqui em 24,1. Isso daqui é impossível, tá? Não tem como a gente ter uma temperatura do líquido menor do que a temperatura ambiente. Então aqui a gente já entrou num ponto em que há erro de medição de algum dos termômetros, provavelmente desse aqui, porque também eu não deixei tanto tempo ligado assim para estabilizar. Então é isso aqui que um sistema desses é capaz de entregar, tá? A CPU permanece ali nos 25 graus, aliás, desculpa, nos 30 graus, e a GPU nos 25. O sistema está em idle, tá? Eu não estou jogando carga máxima, mesmo porque eu vou querer fazer isso em um outro vídeo para mostrar para vocês como é que funciona. Continua fechado o sistema, baixou um pouquinho aqui a temperatura ambiente. Com o tempo ele vai tender a se igualar aqui, tá? Então logo isso daqui vai ficar 24,1 e aqui ele vai travar em 24,1 graus também, beleza? Então é assim que funciona o meu sistema. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer uma demonstração de setup um pouco diferente do que a galera costuma fazer por aí, tá? Eu quis explicar para vocês mais ou menos as ideias por trás, e tem várias coisas que eu tenho que corrigir ainda. Por exemplo, eu acho que o resfriamento da minha CPU nesse instante ele está superdimensionado e está faltando para a GPU, porque obviamente são mais watts lá. Então uma das próximas alterações que eu vou fazer é passar mais 1 ou 2 radiadores para a GPU e deixar a CPU com menos radiadores. O ΔT0 que apareceu ali, ou até negativo, ele não existe, tá? Eu quero reforçar isso com vocês. Quando a gente usa um sistema de radiadores, a menor temperatura possível que a gente consegue atingir é a mesma temperatura ambiente. Na verdade, até um pouquinho mais quente. Se aparece a mesma, é erro de medida, porque isso é impossível. Os radiadores, eles usam o ar externo para refrigerar, eles só conseguem converter a temperatura ambiente mesmo. E se você gosta de explicações técnicas, de vídeos, de water cooler, se inscreve no meu canal, cara, me deixa um like. Esse tipo de vídeo ele dá bastante trabalho para fazer, mas eu espero trazer um pouco de informação para vocês e ajudar para vocês também. Dê uma olhada no meu guia, compre o guia, vale a pena, vai me ajudar também para poder comprar mais hardware, e eu fico com vocês no próximo vídeo. Abraço!